Olá pessoal, Mundo UFG no ar com informações para vocês. Agora em Goiânia, quem está com sintomas de Covid-19 ou teve contato com alguém que testou positivo, pode fazer o teste em casa. O agendamento pode ser feito pelos telefones 3267-6123 ou 985-990200. O agendamento para a equipe ir até a casa do paciente só é feito se ele atender aos critérios que indicam necessidade do exame. E na capital, os shoppings podem voltar a funcionar no horário antigo, de 10 da manhã às 10 da noite, e com vagas de estacionamento liberadas. Supermercados também tiveram liberação do estacionamento. A decisão foi tomada pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, o COI, e por decisão da Justiça, crianças menores de 12 anos podem voltar a ir aos shoppings. Outra questão discutida pelo COI, mas ainda sem solução, é o da reabertura de creches. Existe o papel das crecheiras, ou seja, aquelas pessoas que por algum motivo ou trabalhavam em berçários ou são aposentadas e que começaram a cuidar de crianças no seu ambiente domiciliar sem seguir nenhum protocolo. Esse é um problema que foi apresentado para o COI e que foi discutido bastante, mas que não chegou ainda num ponto para verificar a possibilidade de reabertura ou não de berçários. Então é importante que essa discussão dê continuidade para a gente verificar como que vai ser essa possibilidade de reabertura. Na semana passada, 8 liminares foram impenetradas aqui na Secretaria Municipal de Saúde e hoje mais uma liminar a favor de berçários aqui no município. Então esses berçários eles estão funcionando de forma provisória por essas liminares, mas é importante que esse assunto seja deliberado para que todos os berçários possam ou não funcionar, e se for funcionar, que siga protocolos específicos elaborados pela Vigilância Sanitária Municipal. Este ano, a vacinação antirrábica para cães e gatos não será somente no dia D. Para evitar aglomerações, a campanha está distribuída até 11 de dezembro. São 12 postos de vacinação temporários em diversas regiões de Goiânia. A lista completa você encontra no site da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, evz.ufg.br. A vacina é gratuita e a imunização acontece das 9 da manhã às 4 da tarde, em animais a partir de 3 meses de idade. Os responsáveis pelos animais devem usar máscara. A vacinação pode ser feita por pedestres ou no sistema de drive-thru dentro do carro. Além dos pontos temporários nas regiões da cidade, durante a campanha existe um ponto fixo de vacinação, na Diretoria de Vigilância e Zoonose, que fica na GO 020, quilômetro 8, setor Vale das Pombas, em Goiânia. Estão abertas as inscrições para o projeto de formação de promotoras legais populares em Goiânia. A iniciativa é um projeto de extensão da UFG que forma e capacita mulheres para amparar outras mulheres. Com a capacitação, elas podem atuar em seus bairros ou ciclos sociais para proteger vítimas em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. O projeto já formou 2 turmas e este ano a formação vai ser toda online. O nosso segundo ciclo de formação está com as inscrições abertas e nós vamos falar sobre os crimes contra a dignidade sexual. Nós teremos 2 eventos. O primeiro evento será no dia 1º de outubro, quinta-feira, às 7 horas da noite. A gente contará com a presença de 3 pessoas. Marina Bernardes, que ela é a coordenadora da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Liselane, que trabalha no Núcleo de Gênero do MPDFT e também é mestranda em Direitos Humanos pela UFG, e Rosa Maria, que é promotora legal popular, educadora popular e trabalha com o projeto Vez e Voz no DF. Nosso segundo evento será no dia 2/10, às 9 da manhã, e nós vamos falar com a delegada de Polícia Civil aqui do estado de Goiás, Paula Meotti, e ela vai falar com a gente sobre os demais crimes contra a dignidade sexual, principalmente o crime de estupro. Os eventos são gratuitos, as inscrições podem ser feitas pelo nosso Instagram, que é @plpsgo, e todo mundo pode se inscrever. É um evento aberto à comunidade destinado à democratização do conhecimento. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Ainda hoje tem informações nacionais sobre a Covid e a história do aplicativo que está sendo desenvolvido pela UFG para melhorar o uso da água na produção de tomate. A gente já volta.
Estamos de volta agora com informações nacionais da Covid. Manaus fechou bares e praias em rios para conter uma nova onda de casos de coronavírus, o que vai contra a teoria de que a região seria um dos primeiros lugares do mundo a alcançar a chamada imunidade de rebanho, quando grande parte de uma comunidade fica imune a uma doença e a disseminação se torna menos provável. No início da pandemia, Manaus apresentou um número alto de infecções, chegando a atingir 60 mortes por dia. Em junho, esse número começou a cair e levou à liberação de alguns estabelecimentos, que agora, com o aumento dos casos, voltam a ser fechados. Pesquisadores da Universidade de São Paulo sugerem que os anticorpos da doença, após a infecção, podem não durar mais do que alguns meses, o que pode explicar o ressurgimento dos casos. Pobres e indígenas são mais vulneráveis à Covid-19. A prevalência da doença entre indígenas é 4 vezes maior do que em pessoas brancas. Já entre os 20% mais pobres da população, a prevalência da doença mais que dobra em relação aos 20% mais ricos. Esses dados são de um estudo inédito assinado por vários pesquisadores de universidades brasileiras. Ele foi feito em domicílio, com testes sorológicos em pessoas aleatórias e contou com 25 mil participantes em maio e 32 mil em junho. A pesquisa também constatou prevalência aumentada em pessoas de 20 a 59 anos e nas casas em que há mais moradores. E um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia constatou que a saúde dos adolescentes piorou na pandemia. Quase 80% se afastaram dos amigos e praticamente 70% estão mais ansiosos, com mudanças de humor e irritabilidade. Além disso, a atividade física está em baixa entre os adolescentes. 60% deles diminuíram o tempo dedicado a exercícios. E um outro estudo, esse feito no mundo todo, apontou que o Brasil é um dos países onde a pandemia mais afetou a saúde psicológica de meninas e de jovens mulheres. Quase 90% das brasileiras que têm entre 15 e 24 anos sentem níveis médios e altos de ansiedade. O estudo foi feito pela ONG Plan International e divulgado numa assembleia da ONU. O estudo aponta os meses longe da escola como um dos motivos para o aumento da ansiedade. Mais de 70% dos casos de violência contra mulheres e meninas acontece dentro de casa. Então, com o isolamento social, muitas estão mais vulneráveis. Para as vítimas, a escola acaba sendo um lugar mais seguro do que a própria casa. O estudo também relacionou o aumento da ansiedade com o crescimento da exclusão digital na pandemia, principalmente entre as meninas e mulheres mais pobres. A exclusão acaba afastando alunas das atividades escolares. Bom, vamos então mudar de assunto para falar de oportunidade. Muita atenção, porque pode ser a hora de tirar do papel aquela sua ideia inovadora. O Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG abriu inscrições para o programa de pré-incubação. Ele visa apoiar a criação e desenvolvimento de ideias inovadoras, transformar essas ideias num produto ou num serviço. Então ele é aberto para a comunidade em geral, com pessoas que tenham acima de 18 anos e tenham uma boa ideia, venha se inscrever no programa de pré-incubação. As inscrições estão muito fáceis, através de um formulário que está disponível no site do SEI, que é sei.fg.br. Você preenche com os dados sobre a sua ideia e daí a gente vai fazer um processo seletivo e vamos selecionar as melhores. A ideia ela tem que ter o caráter de inovação ou então melhoria em algo que já existe, tá? Ela tem que estar vinculada a pelo menos uma das áreas de atuação da Universidade Federal e a equipe tem que ser proposta por no mínimo 2 integrantes, Pode ser por mais, mas no mínimo tem que ser 2. Então, assim, até o dia 8 de outubro, as inscrições ficarão abertas, pelo site do SEI. Então, entra lá, não perca essa oportunidade. Goiás produz mais de 80% do tomate que vai para a indústria brasileira. Estamos na região central, com solo, relevo e clima favoráveis. Mas a média de produtividade ainda é considerada baixa, 85 toneladas por hectare. O tomate aqui é plantado na seca, porque esse período é mais eficiente contra pragas e doenças. Por outro lado, exige irrigação. Em Goiás, 100% das lavouras de tomate são irrigadas. Colocar água na hora certa e na quantidade ideal são ações fundamentais para o sucesso dessa cultura. Por isso,
a UFG está desenvolvendo um software simples de usar e disponível no celular, que mostra se a irrigação está sendo feita do jeito certo. Para que o produtor, ao abrir o software, ele insira ali informações do solo dele, do tipo de tomate que está sendo cultivado, a data de início, né, do ciclo, e para que o software link, né, quando ele inserir ali o município que ele tiver, né, o município que ele está, que ele busque na estação meteorológica mais próxima as informações climáticas. Então, tudo isso conversando faz com que o nível de acerto seja muito grande e com certeza, né, melhorará muito o que ele já faz. E outra, é como se fosse um conselho, né? O software está ali para aconselhá-lo, não está obrigando ele. Se ele achar que está esquisito, que está estranho, que o software pode estar dando alguma informação que ele não concorde, ele ainda continua livre para tomar as decisões que ele sempre tomou. Partimos de uma hipótese de que o produtor estaria aplicando água muito próximo do esperado, mas dado o empirismo, né, o produtor ele aplica na sua experiência, ele vai lá e ele acha que precisa daquele tanto e joga. Os próprios técnicos que dão consultoria, eles pela experiência, eles vão jogando ali o que a prática oferece. Então nós percebemos que não tinha nenhum critério técnico de fato e que o produtor, toda vez que a gente fala, não, por que você não faz corretamente? Ele sempre tem os mesmos argumentos, que é caro, que uma estação meteorológica é cara, um sensor de solo é caro. Além de caro, é chato de lidar, você tem que ir lá, coletar o dado. Então, foi onde nós tivemos a grande ideia de criar um software, um aplicativo, em que um produtor rural ou técnico que dá consultoria pudesse usar isso de uma forma simples, porém valiosa, para que ajudasse ele a tomar as decisões ali do quando e quanto irrigar. Além do mais, ele teria todo um relatório do que ele fez ao longo do ciclo para provar que aquele produto, aquele tomate produzido, teria sido de forma sustentável. E é muito bom que a gente ouça os produtores, que pode ser que os 2 primeiros anos de adaptação do software pode sofrer algumas alterações. Então, a universidade não tem essa pretensão de sair daqui dos bancos da universidade e lá querer ensinar o produtor. Além de ser feito por especialistas e com recursos da UFG, o projeto já recebeu novo investimento de uma empresa privada. O software é gratuito, está em fase de ajustes e será lançado ainda este ano. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O número de mortes causadas pelo novo coronavírus no mundo todo pode dobrar para 2 milhões antes que uma vacina bem-sucedida seja amplamente distribuída. Essa é a projeção do chefe de programa de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan. Ele afirma que esse número pode ser ainda maior sem uma ação conjunta para conter a pandemia. Para ele, os jovens não deveriam ser culpados por um aumento recente de infecções, já que reuniões de pessoas de todas as idades em ambientes fechados estão impulsionando a pandemia. A Organização Mundial da Saúde continua a conversar com a China para garantir acesso global e igualitário a vacinas contra a Covid-19. Sobre o impacto da pandemia na economia, a estimativa em 2020 é de 5% e não mais de 6,4%, conforme projeção publicada no relatório trimestral da inflação do Banco Central. E com a disparada recente nos preços dos alimentos, a estimativa da inflação no final do ano subiu de 1,9% para 2,1%. A nova projeção está relacionada às medidas econômicas de combate à crise gerada pelo novo coronavírus, sobretudo o auxílio emergencial. Para 2021, a previsão é de aumento de 3,9% no PIB e por causa do maior consumo das famílias, por conta da recuperação do mercado de trabalho, a redução do nível de distanciamento social e o maior acesso a serviços que estavam limitados durante a pandemia. Já a projeção de inflação para o ano que vem é de 3%. Quando usamos cartão de crédito, débito ou contratamos plano de saúde, por exemplo, é gerado o ISS.
Imposto sobre Serviços. Ele é municipal, o valor varia dependendo do município. A sanção da nova Lei Complementar 175 deste ano vai mudar o destino do dinheiro arrecadado com esse imposto a partir de 2021. A mudança deve favorecer o caixa de pequenos municípios, mas também traz incertezas sobre fiscalização dos impostos pagos por empresas. Olha só. O pessoal fazia o recolhimento do serviço prestado, geralmente na matriz onde está instalada a sede das empresas de prestação de serviço. Passa a ser obrigatório o recolhimento do ISS no local onde é prestado o serviço. Essa lei complementar, ela altera justamente a questão do plano de saúde, planos veterinários, operadoras de cartão de crédito e débito e contratos de leasing. Há um período de transição, vai ser feita uma transição em 3 anos, conforme a orientação do Supremo Tribunal em outros casos. Então, vai ser gradativa essa transição, para que os municípios que vão perder a receita, os municípios onde estão instaladas as matrizes, possam se programar e os municípios onde vão receber a receita nova possam também se estruturar para poder fornecer subsídios e condições para essas grandes empresas demandarem. 75% dos municípios brasileiros têm situação fiscal crítica e mais de 30% deles não conseguem se sustentar financeiramente. A nova lei deve favorecer os caixas dos pequenos municípios, porque o ISS de uma empresa de plano de saúde, por exemplo, vai para a cidade onde ela tem clientes e não só para o município onde fica a sede da empresa. Hoje os municípios menores, eles sobrevivem basicamente de repasse. É repasse da União, que é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e o repasse estadual de ICMS. Então, do ICMS arrecadado no estado de Goiás, por exemplo, 25% é distribuído para os municípios, que é o IPM. Então, os municípios basicamente sobrevivem disso, porque a terceira fonte de receita seria o ISS, né? Então, as fontes de arrecadação seriam essas. Na prática, hoje, o ISS de municípios menores, ele é praticamente insignificante, porque tanto pela questão política, tanto pela questão estrutural, é muito pouco fiscalizado os serviços prestados nos municípios menores. Então, há, inclusive, um entrave entre a população e o município. Há uma dificuldade de arrecadação, por exemplo, de IPTU, ITU, que são outros tributos municipais. Na prática, os municípios menores sofrem muito com essas dificuldades. Quando a gente atrai esses grandes contribuintes para os municípios menores, isso impacta diretamente, porque todo mundo hoje usa cartão de débito e crédito, boa parte da população tem acesso a plano de saúde, então acaba que vai sim melhorar muito a arrecadação desses municípios. Por outro lado, a preocupação é com a fiscalização do imposto, porque os municípios pequenos não estão habituados a fazer esse recolhimento e podem ter dificuldade de fiscalizar. A nova lei determina a criação de um comitê com representantes das capitais e dos interiores para acompanhar essa operação. Para os consumidores, muda alguma coisa na prática? O imposto passa a ser maior, alguma coisa assim? Não muda absolutamente nada. O que provavelmente deve ser discutido, isso está até em pauta na reforma tributária, é a padronização do imposto do ISS, justamente para facilitar para o contribuinte, no caso a empresa. Porque se um município cobra 2,5%, o outro cobra 5%, outro cobra 4%, outro cobra 3%, fica muito difícil operacionalizar. Então, se padronizar para todos os municípios, o ISS é X%, é 2%, é 3%, é 4%, isso fica mais fácil para as empresas que contribuem para o ISS. Agora, o consumidor em si, consumidor do serviço, que seria a população, não muda absolutamente nada. Porque hoje, na prática, a gente atende alguns municípios na área tributária, os bancos declaram absolutamente o que eles querem. Se a gente não tiver conhecimento técnico
para consultar o Banco Central, para consultar outras ferramentas que sejam necessárias e eficientes para conferir realmente o que o banco está declarando e o que a gente apurou, o município fica lesado e não fica nem sabendo. O projeto Profloresta da Escola de Agronomia da UFG está em busca de sementes e você pode ajudar. Quanto mais tipos de sementes chegarem de lugares variados do Cerrado, mais os alunos podem aprender sobre as espécies desse bioma e mais diversificada fica a produção de mudas do viveiro. O laboratório pode trabalhar com espécies nativas como gramíneas e herbáceas, mas o foco principal são as arbóreas nativas do Cerrado. Nós precisamos das sementes para entender como essas sementes se comportam em diferentes regiões, em diferentes tipos de solo e em diferentes matrizes. Para a coleta de sementes, nós recomendamos que as sementes sejam coletadas quando os frutos estiverem maduros e de preferência no chão. Quando feita a coleta das sementes, nós recomendamos que seja levado o mais rápido possível para o laboratório para se fazer o beneficiamento das sementes. O Prêmio Semeador Profloresta acontece todos os anos, do mês de março. No mês de março é aberto o edital e vai até dezembro. Então as pessoas podem estar levando essas sementes ao laboratório do mês de março ao mês de dezembro. E aí, ao final do ano letivo, acontece o Prêmio Semeador Profloresta. As sementes são entregues exclusivamente no Laboratório de Inventário Florestal, na Escola de Agronomia, no campus Samambaia. Para nos contatar, é só enviar um e-mail para profloresta.agro@ufg.br ou nos contatar nas nossas redes sociais. Participem! E serão lançados em dezembro os editais para preenchimento de vagas remanescentes da UFG. Dia 8 de dezembro sai o edital para quem é portador de diploma. E dia 15 de dezembro, o edital para quem quer mudar de curso, reingressar ou fazer transferência facultativa. Acompanhe tudo pelo site oficial da UFG, ufg.br. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, se cuide e até a próxima.